Próximo dia 14 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Combate à Diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil já são quase 10% da população com diabetes. E o que mais chama a atenção, em torno de 500 novos casos são diagnosticados por dia. Por isso recebo hoje em nossos estúdios a doutora Felícia Crispim, ela é endocrinologista e metabologista, e vai alertar um pouco sobre os riscos, cuidados e prevenções. Doutora Felícia, começar com uma pergunta que não quer calar. Como saber se estamos com a diabetes? Boa tarde, seja bem-vindo ao Sal News. Boa tarde, Márcia. É um prazer mais uma vez estar aqui e prestar alguns esclarecimentos a vocês, né? Então, diabetes, de fato, é uma doença crônica, né? E, assim, o diagnóstico, ele é bastante simples, né? A gente tem algumas formas de diagnóstico, seria através de glicemias de jejum, duas glicemias maiores ou iguais a 126, independente de um intervalo entre elas, a gente já fecha esse diagnóstico. Então, se um paciente fez uma glicemia que deu 126 hoje e tem uma de 5 anos atrás que também deu 126, 130, já fechou o diagnóstico. Se for de 2 dias consecutivos, também fecha o diagnóstico. Também tem a forma através da hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada é um método que ele avalia a sua glicemia de 3 meses para trás, e quando nós temos essa glicada superior a 6,5, também fecha critério diagnóstico. Também temos outro teste, que seria o teste de tolerância oral à glicose, que é um teste que deve ser feito quando o paciente tem fatores de risco para desenvolver diabetes, ou tem uma glicemia que ainda não pontua nesse ponto de corte de 126 em diante, que o paciente ingere uma sobrecarga de glicose padronizada no laboratório e essa glicemia vem superior a 200, também fecha critério de diabetes, ou uma glicemia capilar, que é a famosa ponta de dedo, acima de 200, com alguns outros critérios, também fecha critério. Então, todos esses critérios, eles não precisam se somar. Eles podem, qualquer um deles que seja positivo, o paciente já fecha critério de diabetes. Deixa eu fazer uma pergunta que vem comigo sempre e creio que é quem está nos assistindo também, doutora. Existe o termo pré-diabético? Sim. Ou não é diabético ou é diabético? Não, existe sim. Você pode ter uma tolerância normal à glicose, ou seja, as pessoas que não têm nenhuma alteração na glicemia, tá? Existem os pacientes que se enquadram nessa categoria que eu falei, de diabetes, mas existe sim essa situação de pré-diabetes. Pré-diabetes é uma situação reversível que pode e deve sim ser modificada, né? Quando o paciente ele não preenche critérios para diabetes, mas ele tem glicemias de algum modo alteradas, então as superiores a 100, inferiores a 126, ou no paciente que tem um teste de tolerância à glicose alterado, também esse paciente fecha critério. E aí o pré-diabetes, como é que a gente reverte o pré-diabetes? A gente pode reverter o pré-diabetes com mudança de hábitos, melhora da alimentação, alguma perda de peso, geralmente nas pessoas que precisam perder peso, uma perda superior de 5 a 10% do peso de base, já vai ter uma boa resposta metabólica, tá? A prática de atividade física, ou seja, a adoção de métodos saudáveis, a gente consegue reverter o pré-diabetes. Só mais uma observação, é muito importante que as pessoas tenham consciência da situação do pré-diabetes. Por quê? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que diabetes gera complicações, né? Mas pouca gente sabe que na fase de pré-diabetes, essas pessoas elas também estão com alguns riscos aumentados. Por exemplo, uma pessoa que está na fase de pré-diabetes e que ainda não reverteu, essa pessoa tem um risco cardiovascular maior, tá? Então, quanto mais rápido essa pessoa evolui, muda hábitos, melhor. E para que não venha a acontecer essa questão do pré, doutora, para a diabetes em si, algumas medidas, inclusive drásticas, precisam ser tomadas. Sim. A gente, enquanto população, eu falo por mim, inclusive, tem que começar a se policiar, se não tem esse costume, para que ela não evolua e venha acarretar problemas mais sérios de saúde. Então é importante, inclusive hoje existem tantas facilidades em redes sociais, em internet, dizendo o que devemos fazer e o que não, para que não seja preciso procurar um profissional, para que a nossa saúde em si não haja esse risco espontâneo e sério que existe. Doutora, toda doença dá indícios, ela dá sinal. Então, quais seriam os principais sintomas da diabetes? São 3 perguntas. Os principais sintomas, como iniciar o tratamento e quando iniciar esse tratamento? Certo.
Então, assim, as informações que são veiculadas pela mídia, elas são sim importantes, mas é sempre importante que a pessoa que está visualizando vá a fundo e veja se essa mídia é uma mídia de valor, né? Ou seja, é uma mídia que não seja só avaliada através de impacto e curtidas, mas que seja uma mídia baseada nas sociedades brasileiras, como a Sociedade Brasileira em relação ao diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ou essa pessoa seja vinculada à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, por exemplo. Então, informação é importante, mas deve ser vista em um ambiente de confiabilidade, tá? Na era da tecnologia, a gente se depara com fake news todos os dias. Isso. Então, todo cuidado é pouco, pouco, para que não né? haja problemas. Em relação à questão, a primeira pergunta que você fez foi em relação à situação de como proceder. Primeira coisa, tem uma glicemia alterada, procure o especialista, tá? O especialista é a pessoa mais importante nesse momento, não no sentido de saber o que fazer, às vezes até como você falou, a gente sabe o que fazer, perder peso, modificar hábitos, restrição de carboidratos simples, mas é importante, primeiro de tudo, estratificar, ou seja, fechar um diagnóstico. Essa pessoa já é diabética, essa pessoa é pré-diabética, ou foi uma situação pontual, tá? Então, esse diagnóstico ele precisa ser fechado para depois tomar a conduta. Em relação a sintomas, é importante frisar que nem todo paciente diabético, na fase inicial de doença, ele vai ter sintomas. Então, para você ter uma ideia, existe um atraso diagnóstico do diabetes de 3 a 5 anos. Então, normalmente, quando a pessoa descobre a doença, ela já tem um diagnóstico há, no mínimo, 3 a 5 anos. E aí é o ponto-chave. Por quê? Quanto mais cedo você consegue controlar essa doença, menores são as chances de complicar essa doença a longo prazo. As complicações, elas são proporcionais tanto ao mau controle de glicose, e mau controle, leia-se qualquer valor acima do normal, para quem já é diabético, independente de quanto está alto ou não essa glicemia, se ela está fora do alvo, que a gente vai ver já já. E também em relação ao tempo de doença. Depois de 10 anos, geralmente o paciente diabético ele já vai ter complicações a longo prazo, tá? Em relação aos sintomas que a gente falou, esse atraso ocorre porque ele nem sempre acontece. Então, os sintomas clássicos que a maioria das pessoas conhecem, como boca seca, urinar bastante, aumento da urina, principalmente noturna, a perda de peso, né, a sede intensa e a fome intensa, que são os sinais de pólice, que a gente chama, nem sempre eles vão estar presentes. Geralmente, quando eles se apresentam, o paciente já está naquela fase que ele está insulinopênico, até ele já está tão consumido que ele começa a ter esses sinais. Então, às vezes são sintomas também inespecíficos. Uma dormência nas pernas, mais câimbras noturnas, infecção urinária de repetição, às vezes borração visual. São sintomas tão inespecíficos que muitas vezes passa desapercebido. Então, é importante que, além da adoção de hábitos saudáveis, a pessoa faça exames periodicamente, em especial pessoas que se enquadram em categorias de risco, que têm histórico familiar, que estão sedentárias, que estão com peso fora do controle, né? Então, essas pessoas que praticam e consomem muito álcool, então são pessoas que devem se policiar mais e checar periodicamente esses valores. Se policiar também, doutora, questão da alimentação mais saudável, e aí eu vou mais além. As frutas em si são muito saudáveis, mas para o diabético também existem restrições enquanto alimentos como frutas, não é isso? Na verdade, o açúcar, o carboidrato, né? O carboidrato ele pode ser encontrado em vários alimentos, né? Desde as frutas, que aí seria o açúcar da fruta, a frutose, até mesmo no próprio leite a gente pode ter um pouco de açúcar. Nos carboidratos, sejam simples ou não, né? Os carboidratos complexos também contêm açúcar, porque o carboidrato é um item que nos dá energia. Então, não existe essa recomendação de que o diabético ele não pode consumir fruta, tá? Ele pode sim consumir fruta, agora, ele deve consumir fruta com moderação, com restrição, dentro de um plano alimentar. Algumas frutas a gente sabe que tem sim uma liberação maior de açúcar, mas tudo de acordo com a programação alimentar dá para ser ajustado. Então, por exemplo, se uma pessoa toma um copo de suco de laranja comparado a chupar uma laranja, o seu índice glicêmico do suco, da laranja em si, na forma de suco, vai ser bem maior. Por quê? Porque quando a gente faz o suco, a gente retira toda a fibra da fruta. Então, a laranja, o suco vai ser absorvido muito mais rápido do que na forma da fruta. Então, algumas situações a gente pode pontuar e ajustar para que a pessoa não tenha
restrições, mas o consumo da fruta ele pode ser consumido desde que conversado com o médico ou com o nutricionista, claro que assim, de forma aceitável, né? Tem pessoas que querem comer uma penca de banana de uma vez, né? Então, assim, o que não pode é a quantidade, mas de forma pequena e com responsabilidade, sim. E aí a gente volta para aquele velho e bom ditado, tudo que é demais é veneno. Isso. Tem que se policiar enquanto isso. Doutora Felícia, para ter uma vida tranquila e o mais próximo do normal possível, como é que a pessoa com diabetes deve agir? Existem restrições com alimentação, com medicamento contínuo? Explica para nós. Tá, em relação ao tratamento do paciente diabético, né, ele realmente é um tratamento que deve ter uma abordagem multidisciplinar, né, com a participação do endocrinologista, que vamos dizer assim, é o maestro dessa orquestra em relação a conduzir esse paciente, rastrear ativamente as complicações, mas também precisa do aporte do nutricionista, do educador físico, muitas vezes de um psicólogo, né, do cardiologista em algumas situações, do próprio oftalmologista também em algumas situações. Então, a depender das complicações que a doença possa vir apresentar, essa pessoa precisa ter um acompanhamento bem amplo, tá? Em relação ao estilo de vida, uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes, a gente acha que é o fim do mundo, que aquela pessoa acabou a vida. Na verdade, muitos até relatam assim, doutora, depois que eu descobri o diabetes, eu me sinto até melhor, eu me sinto até mais saudável, eu tenho mais energia do que o que eu não tinha antes. Mas por quê? Porque essa pessoa passou a se cuidar mais, a fazer mais atividade física, a se alimentar numa proporção de carboidratos, proteínas e gorduras de forma adequada. Essa pessoa, às vezes, abandonou o álcool ou cessou o tabagismo, passou a praticar atividade física com regularidade, dormir melhor, né? Além disso, a medicação. A medicação, quando indicada e se indicada, ela deve ser usada conforme a orientação médica e, na maioria das vezes, de forma contínua, tá? Então, não existe essa história de, vou manter minha medicação por 2, 3 meses, depois eu paro e vejo como é que está meu exame, né? Então, isso é uma conduta de forma totalmente errada e equivocada e que deve ser abandonada. Eu costumo comparar a medicação do diabético com a do hipertenso. Sim. Não se tem um prazo para se seguir, como a senhora acabou de falar, 2, 3 meses e voltar a não usar, na verdade. A partir do momento que passa a usar, tem que ser contínua para o resto da vida e se adequar à nova realidade com saúde, que é a plenitude de toda a situação. Doutora, quero agradecer pela participação, pelos esclarecimentos pontuais e por tantas dúvidas tiradas em um tema de tamanha relevância. É importante que a gente tenha conhecimento desse caso. Deixar o espaço para que a senhora deixe mais alguma informação importante e já vou aproveitar e fazer uma intimação aqui ao vivo. Sempre que tiver um tempinho, eu sei que é corrido, venha para cá. Tem muito assunto importante que o nosso telespectador internauta pode ficar sabendo aqui na tela da TV Sol. Desde já agradeço pela participação, pela simpatia de estar sempre conosco, nos mantendo sabendo dessas novidades, inclusive sobre diabetes, já que domingo é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Obrigado pela participação. Obrigada e boa tarde.